Olá, no CNT Multi Notícias do final de semana a gente mostra para você alguns destaques exibidos de segunda a sexta-feira no nosso telejornal. São reportagens com temas que envolvem educação, ciência, tecnologia, inovação, saúde e cidadania. Então acompanhe informações que vão além do seu dia a dia. Pelas regras atuais, o cônjuge sobrevivente tem direito garantido à parte da herança, mesmo quando existem filhos, pais ou avós do falecido. Mas o projeto de lei quer mudar essa lógica. Se a proposta for aprovada, o marido, a esposa ou o companheiro deixa de ser herdeiro necessário e só terá direito à herança se houver previsão em testamento. Como é que ele pode ser alterado? No regime de comunhão parcial de bens, os bens adquiridos após o casamento são partilhados igualmente entre os cônjuges ou entre os companheiros. No caso de falecimento de um deles, o cônjuge sobrevivente concorre em condições de igualdade com os herdeiros nos bens particulares que o falecido possuía antes até do casamento ou da união estável. Se realmente for aprovado esse projeto de lei, o cônjuge e o companheiro vão perder a condição de herdeiros. Eles deixarão de ser herdeiros necessários e eles só poderão ser contemplados nos bens particulares do falecido se o falecido deixou isso expressamente consignado num testamento. A mudança divide especialistas. Para alguns juristas, a proposta amplia a liberdade das pessoas sobre o próprio patrimônio e atualiza uma regra criada em um contexto social muito diferente do atual. Outros alertam que a medida pode aumentar a desigualdade e prejudicar principalmente mulheres em situação de vulnerabilidade financeira. O texto também altera as regras do inventário. Os inventários todos, ainda que haja testamento e que haja herdeiro incapaz, poderão ser feitos em cartório pela via extrajudicial. E isso basta apenas que exista a concordância do Ministério Público. Se o Ministério Público concordar com esta situação e a partilha que se propõe, este inventário pode ser feito extrajudicialmente. O projeto do novo Código Civil ainda está em tramitação no Senado e deve passar por debates e possíveis alterações antes de uma votação final. Mas o tema já mobiliza juristas, famílias e especialistas em direito sucessório em todo o país. E caso as mudanças sejam aprovadas, as novas regras também devem valer para casais já casados ou que vivem em união estável. As inscrições para o Enem 2026 devem ser feitas exclusivamente pela página do participante até o dia 5 de junho. Para fazer a inscrição, é preciso acessar o sistema com a conta gov.br, preencher os dados solicitados, escolher o município onde quer fazer a prova, informar a língua estrangeira, inglês ou espanhol, e indicar se precisa de algum recurso de acessibilidade. Os estudantes do terceiro ano do ensino médio da rede pública terão a inscrição feita automaticamente. Mesmo assim, eles precisam entrar na página do participante para confirmar que vão fazer o Enem e completar informações como o local de prova e a língua estrangeira escolhida. Quem teve a isenção da taxa aprovada também precisa fazer a inscrição normalmente. Para os candidatos que não têm isenção, a taxa é de R$ 85 e pode ser paga até o dia 10 de junho por boleto, Pix, cartão de crédito ou débito em conta, dependendo do banco. Pode participar quem já concluiu ou está concluindo o ensino médio e quer usar a nota para tentar uma vaga no ensino superior. Quem ainda não terminou essa etapa também pode fazer a prova como treineiro, mas nesse caso o resultado serve apenas para autoavaliação. O Enem 2026 será aplicado em 2 domingos, nos dias 8 e 15 de novembro, nas 27 unidades da federação. A prova tem 180 questões objetivas divididas em 4 áreas de conhecimento além da redação. As áreas são linguagem, ciências humanas, ciências da natureza e matemática. O INEP também disponibiliza materiais que ajudam na preparação. No portal do Instituto, o estudante encontra provas e gabaritos de edições anteriores, a matriz de referência do exame e a cartilha da redação, com orientações sobre os critérios de correção e exemplos comentados de textos bem avaliados. A orientação é não deixar a inscrição para a última hora.
Quem perder o prazo fica fora da edição desse ano. E quem precisa pagar a taxa deve acompanhar a confirmação do pagamento na página do participante. Para muita gente, o Enem é a principal porta de entrada para o ensino superior. Substituindo vários vestibulares, o estudante faz uma única prova e pode usar essa nota em programas do governo federal que permitem o ingresso tanto em universidades públicas quanto privadas. É a mesma nota servindo para diferentes oportunidades. O SISU, que seleciona vagas em universidades públicas, o ProUni, que oferece bolsas em faculdades particulares, e o FIES, que permite financiar o curso e pagar depois de formado. O SISU, Sistema de Seleção Unificada, é o programa que usa as notas do Enem para distribuir vagas em instituições públicas de ensino superior de todo o país. Para se inscrever, o candidato precisa ter concluído o ensino médio, ter feito o Enem na edição mais recente e não ter tirado nota 0 na redação. Treineiros que fazem a prova só para testar conhecimento não podem participar. A seleção considera a nota do Enem e também as regras de cotas, que levam em conta o perfil social e econômico dos candidatos. As inscrições são feitas online pelo portal Acesso Único, dentro do período definido em edital. Já o ProUni, Programa Universidade para Todos, oferece bolsas de estudos integrais e parciais em instituições particulares de ensino superior. Podem participar brasileiros sem diploma de nível superior que fizeram o Enem em uma das duas últimas edições, tiraram nota superior a 450 pontos nas provas e não zeraram a redação. Além da nota, o programa olha para a renda familiar por pessoa, até 1 salário mínimo e meio para disputar bolsa integral e até 3 salários mínimos para bolsa parcial. Também existem critérios ligados à escola em que o candidato fez o ensino médio, se foi rede pública ou estudou em escola particular como bolsista. As inscrições acontecem 2 vezes por ano, também pelo portal Acesso Único. O FIES, Fundo de Financiamento Estudantil, é voltado a quem quer cursar uma faculdade particular, mas precisa de apoio financeiro. O programa financia parte ou até todo o valor da mensalidade e o pagamento começa depois da conclusão do curso. Para participar, o estudante deve ter feito o Enem a partir de 2010, ter média superior a 450 pontos nas provas e nota maior que 0 na redação. Também é exigida a renda familiar mensal de até 3 salários mínimos por pessoa. Na modalidade FIES Social, metade das vagas é reservada para estudantes de baixa renda inscritos no Cade Único, com possibilidade de financiar até 100% do curso. A inscrição é feita online no sistema do FIES, em chamadas divulgadas pelo Ministério da Educação. SISU, ProUni e FIES têm regras diferentes, mas um ponto em comum: todos exigem uma nota válida no Enem e atenção para os prazos de inscrição. Se você fez o exame, vale entrar no portal Acesso Único do MEC e conferir qual programa combina melhor com a sua realidade. Se é disputar vaga em universidade pública, tentar uma bolsa em faculdade particular ou buscar financiamento para custear o curso. Ler o edital com calma, checar a renda familiar, a edição do Enem aceita e os documentos necessários é o passo seguinte para transformar a nota da prova em uma oportunidade real de ingresso no ensino superior. Confira agora mais das notícias que foram destaque ao longo da semana. Pequenas empresas operam diariamente expostas a riscos jurídicos, mesmo sem que seus administradores percebam. Isso porque algumas práticas consideradas comuns acabam sendo adotadas sem orientação adequada e podem gerar prejuízos financeiros, ações judiciais e problemas tributários futuros. É possível identificar, pelo menos, 5 falhas que impedem crescimentos de negócios. A primeira delas é a que trata de contratos digitais sem a segurança adequada,
Ou seja, quando você deixa aquela tratativa sua com o cliente apenas no WhatsApp, sem dar seguimento àquela contratação, com uma validação, com um certificado específico. E depois, quando você precisa de um respaldo para aquilo, você não tem o acesso garantido. A exposição da empresa nas redes sociais também exige cuidado. Fotos e vídeos de clientes, colaboradores ou parceiros não devem ser usadas como se a autorização fosse automática. O uso indevido de imagens nas redes sociais. Você, empresário, registrou um cliente vestindo o seu produto, utilizou a imagem de alguém fornecendo o seu serviço, um colaborador seu. Você precisa ter autorização para fazer isso, sob pena de responder por eventuais demandas judiciais nesse sentido. Outro erro comum aparece na gestão financeira. Quando a conta da empresa e a conta dos sócios se confundem, o problema deixa de ser apenas contábil e pode atingir o patrimônio pessoal. A mistura patrimonial entre sócios e sociedade. A sociedade, ela precisa ter uma conta, precisa ter um registro próprio, sob pena de o sócio que está se utilizando da própria conta para exercer atividade empresarial responder ilimitadamente pelas dívidas da sociedade e vice-versa. A sociedade pode vir a responder por dívidas do sócio e ninguém quer que essa confusão patrimonial aconteça. Além dos contratos e das finanças, a rotina interna também precisa estar documentada. Regras sobre o uso de equipamentos, conduta profissional, proteção de dados e comunicação ajudam a orientar a equipe e podem evitar conflitos. Defina, sente com os seus sócios, sente com os seus parceiros, elenquem quais são as práticas que vocês esperam dessa empresa. Como que precisa manusear os equipamentos, como que precisa manusear as máquinas que estão lá na sede da sua sociedade. Coloque tudo isso por escrito e, na medida do possível, divulgue e mostre que as pessoas que trabalham com você, que trabalham para você, tiveram o acesso devido a isso. O quinto ponto de atenção está nos contratos prontos encontrados na internet. Eles podem parecer uma solução rápida, mas nem sempre correspondem à atividade, ao serviço ou à relação comercial que a empresa busca estabelecer. Você fornece um serviço específico, você produz um produto que só você tem, mas o contrato que vai usar é genérico, é o contrato da internet? Não dá. Cada empresário tem a sua pessoalidade e precisa mostrar isso e prever de maneira específica no seu próprio contato como que vai funcionar toda essa operação. A recomendação é revisar documentos, registrar acordos, separar as finanças e manter regras internas claras. A prevenção jurídica costuma ser mais simples do que lidar depois com processos, multas ou dívidas acumuladas. No jornal CNT Multinotícias, você confere mais informações que foram veiculadas durante a semana. A vacina contra a gripe é recomendada todos os anos, especialmente para os grupos com maior risco de complicações. Entre eles estão os idosos, que podem evoluir com quadros mais graves da doença. Para Maria Ângela, tomar a vacina já se tornou parte da rotina do cuidado. Desde que a gente nasce, a gente toma vacina. Eu já devo ter tomado mais de 30. E se a gente está vivo agora é por causa das vacinas. Não tem porquê agora, essa altura da vida, que a gente precisa realmente não tomar. E medo de quê? Nunca mais tive gripe, né? Depois que eu comecei a tomar a vacina. E com a idade, o organismo já não responde tão bem. E a Maria tem razão. Com o avanço da idade, o corpo pode responder menos às proteções. A população acima de 60, que é a chamada população idosa, o sistema imunológico dessas pessoas começam a ficar mais fraco. É o que nós chamamos de imunossenescência. É justamente quando o sistema imunológico dessas pessoas começa a não responder tão bem a diversos tipos de doença,
como também a gripe e o resfriado. Considerando essa realidade, uma pesquisa conduzida pela UFMG e pelo Instituto Butantan avalia uma vacina adjuvada contra a influenza. A proposta é testar um imunizante nacional com alta proteção e custo menor de produção, aproximando a rede pública de uma tecnologia parecida com a vacina de alta proteção disponível hoje na rede privada. Essa nova vacina que nós estamos estudando é uma vacina contra a influenza, né? E ela é diferente porque o que acontece? A vacina que está disponibilizada para as pessoas nos postos de saúde hoje, através do SUS, ela é produzida pelo Instituto Butantan. O Instituto Butantan pegou essa vacina e deu uma melhorada para que nós pudéssemos ter uma vacina tão boa quanto a vacina que nós temos hoje na rede privada, que é a chamada Efluelda. Essa vacina da rede privada, nós sabemos que tem um preço não muito acessível, ela é cara, então nós decidimos estudar e tentar fabricar para a população em geral uma vacina que seja tão boa quanto a da rede privada. O diferencial está no uso do escaleno, uma substância que atua como adjuvante. Isso significa que ela ajuda o organismo a produzir uma resposta imunológica mais forte contra a doença. O escaleno ele é um óleo natural, que é produzido tanto na natureza quanto no nosso organismo. Quando ele é utilizado em vacinas, ele serve como adjuvante. Adjuvante é um componente que vai potencializar a resposta do nosso organismo. Vai fazer o nosso organismo trabalhar mais para que nós possamos ter uma melhor proteção contra doenças, contra gripe, por exemplo, contra influenza. Em Belo Horizonte, 500 voluntários participam do estudo. No Brasil, a pesquisa deve envolver cerca de 7 mil pessoas com mais de 60 anos. E o estudo não utiliza placebo. Todos os participantes recebem uma das vacinas avaliadas. Não tem uso de placebo. Então, a pessoa que está participando conosco, ela vai receber uma das duas vacinas com alto poder protetor. As pessoas com mais de 60 anos que tiverem interesse em participar conosco, pode vir até nós. Nós estamos localizados na rua Carlos Pinheiro Chagas, número 20, no Jardim Montanhês, ou através do telefone 995097634. Será um prazer recebê-lo. A exposição Arquitetura em Cena, o MIS Copa, antes da imagem e do som, marca a reabertura do museu ao público geral. A mostra apresenta as etapas, desafios e processos da construção do novo equipamento cultural, localizado na Avenida Atlântica, em Copacabana. A Secretaria Estadual de Cultura destacou que a exposição também mostra o futuro do espaço, que deve ser entregue completamente até o fim desse ano. O MIS vai contar com áreas de pesquisa, salas de exposição, cine-teatro, auditório, restaurante panorâmico e mirante. Nós estamos abrindo para o público a exposição Arquitetura em Cena, o MIS antes da imagem e do som, que conta exatamente as histórias dos desafios superados para a construção desse prédio, que aponta para o passado e também para o futuro, porque conta para a gente tudo que vai ter nesse prédio lindo para celebrar o potencial da imagem e do som do estado do Rio de Janeiro dialogando com o Brasil. A expectativa é que o novo MIS se torne mais do que um ponto de referência para a cultura e para o turismo no Rio. O espaço também vai funcionar como uma fábrica de memória dedicada a registrar expressões contemporâneas da cultura carioca, como o funk, o samba e a cultura digital. A celebração de ter um museu em frente ao mar, numa área tão privilegiada, com uma temática tão interessante, assim, só vai beneficiar toda a população da cidade do Rio e também o fomento cultural do nosso estado em si. Além das exposições, o espaço deve receber eventos, mostras audiovisuais e atividades educativas. A ideia é que o MIS seja um centro de produção cultural voltado para a memória, para a inovação e para a identidade carioca. Por enquanto, o público vai acessar o térreo e essa exposição temporária, né? É uma primeira conexão do público com esse prédio. Eu acredito que vai ser um dos museus
museus mais visitados do país e é um museu que vai falar sobre o que é ser brasileiro, o que é ser carioca. Então, é um museu que vai trazer muito um aspecto de identidade, né? Com a reabertura e o avanço das obras, o Novo MIS caminha para se tornar um dos grandes espaços culturais do Rio. E a proposta é unir memória, tecnologia e experiências imersivas em um ambiente voltado para a cultura carioca e brasileira. Quer conferir mais notícias como essas? Acompanhe o nosso jornal CNT Multinotícias de segunda a sexta-feira, às 22 horas, no canal 2 da Rede CNT e no aplicativo gratuito CNT Play. E também aproveite para compartilhar informações e histórias, enviando as suas sugestões através do e-mail cntmulti@redecnt.com.br. Eu agradeço a sua companhia e até mais.